ok, a gente conversa, depois começa a cortar depois. Já foi? Fiquei parecendo um Galvão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast MussuCast, o digital é agora. E hoje, em especial, nós estamos fazendo essa semana, trazendo pessoas importantes aí, né, relevantes do digital, pessoas que estão fazendo a diferença no empreendedorismo. E hoje nós trouxemos ele, do Celso Moraes, que é do Conceição do Coité, né? E está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, do Celso, à nossa casa. Fique à vontade, se apresente para a gente e vamos nessa. Ok, Marcelo, muito obrigado aí pelo convite. Primeira vez de muitas. Espero isso aí. voltar outras vezes, né? Maravilha. Então é isso. Nascido lá em Conceição do Coité, interior da Bahia. E aí saí de Coité para Camaçari, de Camaçari Salvador, Salvador São Paulo, Belo Horizonte. Olha, rodou E bastante. de volta aí a terrinha para poder aplicar um pouco do que a gente aprendeu nos outros mercados, né? E fazer o nosso mercado crescer um pouco mais, contribuir, porque eu sou um defensor da educação, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje também, né? Maravilha. Tudo começa com a educação. Pois é, maravilha. Pois é, do Celso, é isso aí. Que bom ter você aqui nesse bate-papo. Já tinha marcado há tempo, né, esse bate-papo e hoje, graças a Deus, deu certo. E estamos aqui para falar, né? Vamos abordar aqui um tema, né? O do Celso é um contador, né? Nosso contador, inclusive. E vamos falar, do Celso, um pouco sobre essa questão de educação financeira, gestão financeira, tanto ela pessoal quanto ela profissional, né? E um pouco dessa educação, né, financeira que é muito importante para todas as pessoas, seja ela empreendedor ou não, para que ela possa desenvolver, né, e crescer, né, na vida. Então, solta para a gente aí um pouquinho. Pronto, perfeito. Quero dizer para vocês o seguinte, que tudo começa com a educação, né? A educação em todas as áreas é o ponto de partida, né? Porque a educação, ela tem o poder de transformar as pessoas, ela te traz o conhecimento. E no caso da educação financeira, é algo que não é muito tratado nas escolas. A nossa educação pública, ela tem esse déficit que não trata da educação financeira, né? Já os colégios particulares, eles costumam ter educação financeira e na educação pública, nem tanto. E aí, o que que você tem que fazer? Você tem que aprender na dor. Na dor, olha aí. Aprender sofrendo, né? Tentando economizar os trocados e tudo mais. Então, é importante que você estude, procure meios para você ter uma boa gestão financeira, né? Você começar a fazer conta do que você ganha, do que você gasta, porque no final tem que sobrar reserva para o futuro. Esse é o primeiro passo. Muito bem, muito bem. É isso aí, galera. Vamos lá, do Celso. Então, assim, já que a gente está no ponto de falar de empreendedorismo, né? Queria que você falasse para a gente, do Celso, um pouquinho, né? Dessa forma, como o empreendedor, ele consegue fazer essa gestão financeira, como é que ele consegue, que a gente vê muito, né? Quem tá empreendendo no começo, para quem está começando um negócio, empreendendo, ele não sabe muitas vezes separar o que é despesa pessoal, o que é despesa da empresa, né? Entradas, saídas, toda essa parte de gestão aí. E eu sei que é uma dor de muita gente, né? De que está começando, ou até uma empresa já de médio ou grande porte, às vezes Sim. elas se atrapalham na gestão financeira e aí vem a quebrar ou acontecer alguns problemas. O primeiro passo, Marcelo, é você estudar, para você ter uma noção, mas contar com um profissional da área para te dar um direcionamento maior, esse é um caminho que vai te economizar bastante. E aí quando você olha, mas o pequeno empreendedor, ele não consegue contratar um batalhão de consultores, né? Então, quando a gente observa isso, aí você tem que buscar conhecimento no mundo digital, Sim. os cursos rápidos e objetivos, mas ao mesmo tempo também existem as ferramentas. Já que a gente está falando de tecnologia, Sim. nós temos a tecnologia a nosso favor. Nós temos aplicativos hoje que te ajudam na gestão. E aí você tocou num ponto que é importantíssimo para quem está empreendendo. Separe as contas pessoais das contas profissionais. Empresa é uma coisa, CNPJ. Pessoa física é CPF, então tem que estar separado. E aí, a primeira coisa que você precisa fazer é ter essas contas separadas. E aí você olha para o seu negócio e aí você começa a enxergar o seguinte: qual é o valor do salário que eu acho justo pelo meu trabalho, justo e coerente, porque não basta só ser justo. Eu quero ganhar 1 milhão, Olha aí. mas 1 milhão
é coerente para o trabalho que eu desenvolvo hoje, então isso é importante. A partir daí você começa a montar os seus custos para você chegar no preço de venda do seu produto, do seu serviço, para que quando você começa preço, produto, serviço e vai subtraindo custo, imposto, a última linha é o lucro. Então Sim. veja, a gente está falando meramente de matemática, é mais e menos. Verdade. Só que quando você fala, qual é o preço que eu devo cobrar pelo meu produto? Aí é importante você contar com um profissional da área, seja um contador, seja um consultor financeiro, para poder te ajudar. Então isso é importante. E começando desse ponto de partida, você vai... Antigamente a gente usava o caderninho. Caderninho, é Há verdade. muito tempo atrás, né? Esse cabelo branco aqui Aí, não me denunciam. Mas há muito tempo atrás, o caderninho, depois a gente foi para a planilha Excel. evoluindo. Só que hoje não existe mais Rapaz. gestão em planilha Excel. Olha aí, Nós temos aplicativos, inteligência artificial olha, e outras coisas que podem nos ajudar a fazer esse tipo de controle, né? controle. Gestão. Tudo começa com gestão e planejamento. Sem gestão e sem planejamento, nenhum negócio consegue sobreviver. Verdade, muito bem, Celso. Eu lembrei agora de um conhecido, né, conversando, né, ele começou a abrir um negócio e aí ele começava, né, ele não tinha essa base financeira, né, essa parte de gestão, e aí ele acabava o seguinte, toda vez que ele faturava na empresa, ele achava que aquele dinheiro que ele estava ganhando era dele. E aí saía gastando com outras coisas, ou seja, na verdade, tudo aquele faturamento que está entrando ali não é dele, é da empresa. A pessoa que é empreendedor, ele precisa entender que o que ele fatura, o que entra na empresa, primeiro é da empresa, depois ele tem que fazer os rateios ali, né? Separar contas, né? Como você acabou de falar, e lá depois tirar o prolabore dele ali e tal, e fazer essa separação. Então acho que isso é um grande problema de boa parte dos empreendedores quando começam, né? Quando estão aí iniciando um negócio, é saber fazer esse controle, essa gestão. E como você bem falou, a gente, né, pegou. Eu também eu não lembro de pegar da parte do caderninho, não, mas a planilha Excel eu tinha. Inclusive tinha controle financeiro de casa, né, do trabalho também, da empresa. Mas hoje, como você falou, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre tecnologia. Hoje eu não vivo sem o meu gestor financeiro, que é uma IA, que roda dentro do meu WhatsApp. Aqui a gente vai falar sobre isso lá na frente. Isso. E veja, você falou o seguinte, gastar o que vê, né? Pegar o dinheiro da empresa. Mas, só voltando algumas falas atrás, que eu disse, a gente começa pelaquilo que eu quero ganhar. Então, qual é o meu salário? Qual é o meu prolabore? Porque, inclusive, o empreendedor ele não tem salário, ele tem prolabore, ele tem participação nos lucros. Olha aí. Então, qual é o meu prolabore, que é o salário do empreendedor? Eu quero ganhar 5 mil. Ok. Para que eu ganhe 5 mil, então eu começo de baixo. Eu começo do salário, do prolabore, do quanto eu quero ganhar. Aí, a partir do quanto eu quero ganhar, eu vou definir o produto, vou definir o serviço e aí eu vou definir os custos. Olha aí. E no momento que o dinheiro entrou, entrou 10 mil. Opa, eu queria ganhar 5, mas entrou 10, vou gastar os 10. Não. É 10 menos o imposto, menos as taxas, menos os custos, menos tudo que envolve a sua operação. Sim. E aí o que sobra, a última linha, essa sim, é que pode ir para o bolso do empreendedor. Olha Mas aí. e se você quiser aumentar a sua área de atuação, como é que você vai fazer? Você vai ter que reinvestir dinheiro na empresa. Então, tá aí a hora de você reavaliar se tudo aquilo que sobrou vai para o seu bolso ou se você vai colocar parte disso no bolso e a outra parte investir no crescimento da sua empresa, do seu negócio como um todo. Olha aí que interessante. Você falou um ponto importante aí, eu acabei de lembrar aqui. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, falar sobre imposto, né? E aí é um ponto importantíssimo, que aqui no Brasil a gente sabe que as coisas não são brincadeira. Então, e com essas mudanças que vão começar a acontecer a partir do ano que vem, 2026, então a gente, né, que é empreendedor e está falando para empreendedores também, a gente precisa ficar atento nisso. E aí eu queria já deixar essa deixa aí para você falar um pouco sobre essas mudanças, né, que vão surgir a partir, né, de 2026. Fala pra gente aí. É verdade, viu, Marcelo? Brasil não é um país de amador, é um país para profissional.
Se não tiver a manha, não entra, Não, não. que é. E nem fica, É né? verdade, se atrapalha, Não, né? e nem entra nem fica. E aí, a partir do ano que vem, a gente tem mudanças duras aí que vai exigir um pouco mais, né, de atenção no que diz respeito aos impostos e vai exigir também um pouco mais de atenção que você tem que ter cuidados de como você vai agir na sua empresa para evitar que você não tenha uma confusão de renda pessoa física e pessoa jurídica, somente para quem é MEI, né? Então, tem que tomar muito, muito cuidado, porque 2026 já chegou chegando. Chegou chegando, é verdade. E engraçado que tudo que a gente está acabando de falar aqui está se encaixando, porque parte tudo da gestão financeira, né? Como você acabou de falar. O governo agora ele vai observar tudo que aquele empreendedor, né, recebe pelo CPF e vai juntar com o CNPJ, né? E juntos vão fazer ali a continha, né, a continha de padaria para poder o leão pegar lá o que é dele, né? Exatamente, Marcelo, eu costumo dizer o seguinte, que IA não está só ao nosso alcance. Imagine o que o governo não pode fazer com a IA. Olha aí. E a IA, ela é, basicamente, eu costumo dizer, isso são as minhas palavras, o que é uma IA? É um supercomputador com capacidade de processamento muito veloz, com capacidade de armazenamento gigante. Se você pesquisar um pouco sobre os computadores onde as IAs estão funcionando, o quanto de energia gastam, o quanto de refrigeração gasta, você vai entender isso. Agora imagine esse poder na mão do governo para cruzar dados. Porque o governo tem tudo na sua mão. Ele ainda não tinha todo o poder necessário para processar essas informações. E quando ele começa a processar essas informações, ele sabe exatamente todos os passos que nós estamos dando. Então, esse é um ponto muito importante para a gente ficar atento, porque, dito isso, o governo tendo acesso às informações, o que é que ele vai fazer? Cruzar os dados. E se a gente omitir alguma coisa ou agir de forma contrária à regra definida pelo governo, aí a gente pode ser penalizado por isso. Penalizado, né? Ou seja, a tecnologia está aí, né? Tanto para nos beneficiar, também para beneficiar os órgãos competentes, Sim. órgãos públicos que também precisam estar de olho ali para poder Exatamente. retirar o que é dele, dê acesso o que é de Dê César. acesso o que é de César. E a cada dia que passa vai ficando mais apertado É. ser, porque a gente precisa ter gestão, né? Gestão financeira para poder Exatamente. controlar direitinho isso. Vamos falar do Celso um pouquinho dos hábitos, né? Os hábitos aí que a gente precisa ter financeiros para poder ter essa casa organizada, né? Assim, você consegue falar para a gente assim, quais são os principais hábitos que o empreendedor precisa ter ali para ter essa linha de organização ali da gestão financeira? Marcelo, hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia e da informação e que está tudo mais fácil. Verdade. Então, se nós viajássemos para fora do país há 10 anos atrás, a gente não teria a facilidade de comunicação caso não dominasse o A idioma. língua, isso. Hoje está tudo muito mais fácil. Então, isso quer dizer o quê? Que com acesso à informação e à tecnologia, você precisa rever os seus hábitos. E aí a gente vem observando, com esse avanço da tecnologia, alguns hábitos começam a mudar. No mercado, por exemplo, recentemente você teve essa experiência. No mercado, ao invés de você passar num caixa tradicional, você tem um caixa 100% automatizado. Isso mesmo, verdade. Coisa que há 10 anos atrás, nos Estados Unidos, as farmácias já eram dotadas disso, alguns supermercados também. Hoje a gente está vivendo isso aqui 10 anos depois. E como é que está lá agora? Pois é. Então, se verdade. você fizer essa análise, e isso quer dizer o quê? Fazendo um paralelo, que eu sempre digo o seguinte, o que o grande empreendedor, o que o grande empresário faz na verdade, um exemplo para o pequeno. Sim. O que é que o grande faz? Enxuga custo, automatiza, usa a tecnologia a seu favor. Isso. O pequeno vai fazer também da mesma forma, só que ele vai fazer em proporções diferentes, né? Verdade. Então, como é que eu posso automatizar o meu trabalho? E assim, às vezes a gente pode estar falando, mas no momento que eu automatizo, eu tiro uma mão de obra. Isso é fato, infelizmente. É o lado amargo, né, da Sim. evolução tecnológica, porque aquilo que antes você tinha alguém fazendo, agora a máquina está faz. fazendo. Mas o que é que isso exige das pessoas? Estarem melhor preparadas
para ocupar outras Novas funções, oportunidades. porque tem coisas que a máquina não consegue substituir o ser humano. Então, o ser humano precisa estar à frente da máquina. Mas aí, quando você usa a tecnologia para organizar o seu negócio, significa que você reduz o custo operacional. Por outro lado, até na própria contabilidade hoje, você não consegue cobrar a mesma coisa que você cobrava 10 anos atrás. O preço do contador caiu. Por quê? Porque tem muito mais contador Sim, e tem muito mais tecnologia na contabilidade. verdade. Então, você tem uma redução da mão de obra por conta do emprego da tecnologia. Então, se você for olhar em outras áreas, acontece o mesmo. Então, o que é que o empreendedor tem que fazer? Ele tem que buscar planejar o seu negócio olhando para os custos, pensando no lucro, pensando no Prolabore e avaliar qual é o custo, qual é o preço, melhor dizendo, né, que ele vai atribuir para aquele produto ou serviço. E aí você começa a olhar para um enxugamento dos seus custos e das suas despesas. Então, para o empreendedor, eu diria que um hábito que ele tem que cultivar constantemente é enxugar a despesa, enxugar o custo para maximizar o lucro. Verdade. Eu diria que é o ponto central. E daqui a gente vai desdobrando para outros exemplos mais específicos. Bacana, Celso, bacana, legal, viu? Muito conteúdo relevante, muita coisa boa. E aí, Celso, você falou um ponto aí interessante, né? Essa questão aí de, eu sou um cara também que eu sou, assim, fanático por tecnologia e eu acompanho tudo dessa área, né? E aí eu queria ver, assim, do Celso, a sua percepção, rapaz, quanto às profissões do futuro. Você acha que com o avanço da IA, com o avanço da tecnologia, muitas profissões vão deixar de existir? Você acredita nisso? Não acredito que as profissões vão deixar de existir. Às vezes as pessoas falam, fazem um paralelo, né? As locadoras de vídeo deixaram de existir. Ok, segmentos, negócios, os filmes que antes eram de rolo, agora viraram as fitas, né? VHS, tudo virou digital a ponto de não termos mais como era antigamente. Mas a gente está falando de uma evolução tecnológica. Então, quando você fala de um contador, de um advogado, de um design, todas essas profissões elas têm o auxílio da tecnologia. Sim. A inteligência artificial ajuda na contabilidade, ajuda no direito, ajuda na busca pelo conhecimento. Então, estamos vivendo na era da tecnologia e da informação. Informação é conhecimento. Sim. E aí, não adianta nada você adquirir conhecimento se você não utilizar ele de forma prática. Você aplicar a sabedoria, que é o uso do conhecimento. Sim, sim. E aí, quando você olha para a inteligência artificial, cara, não tem como a inteligência artificial substituir as profissões. Um exemplo simples, antes eu contratava, que os web design não me ouçam nesse momento, né? Eu contratava Meu amigo web designer. um web design para fazer um trabalho, hoje eu não contrato mais. Olha A aí. IA está fazendo para mim. Num tempo curto e com custo muito mais barato. baixo. Mas são trabalhos que não têm um nível de profundidade. Porque quando houver necessidade de profundidade, o Vai ser ter humano não vai ser substituído por isso. É verdade, eu tenho um mentor, né? Um mentor, inclusive, no digital, que é o Rodrigo, e ele faz até a gente faz anúncios, né? E aí o Meta agora, você faz o criativo, né? Para fazer o anúncio do que você está vendendo, né? Seja lá o produto físico ou digital. E aí ele te dá umas opções de a IA otimizar o seu anúncio. Só que é aquela coisa, velho, assim, aí engraçado que hoje apareceu para mim, eu até printei aqui. A IA pegou ele, né? Ele aparece no vídeo, tem lá o texto, tá? Só que a mão dele encurtou, parecia que ele era um PC. Um PCD, ou seja, ficou um negócio diferente. E aí, tipo assim, até que ponto, né? A gente tem que deixar tudo na mão da IA, né? E a gente até lembrou também ontem, aqui no episódio de ontem, assim, a tecnologia, ela tá ainda, ou seja, ela não tá 100%, a inteligência artificial não tá 100% pronta. A gente está aprendendo com ela, a gente está testando, a gente está validando as coisas. Então, assim, hoje ela nos ajuda, mas a gente também não pode deixar, né, tudo 100% na IA, como você falou. O humano, ele não vai ser substituído. Não. Ele vai ser o quê? Ele vai utilizar essa ferramenta para poder, né, avançar, ganhar velocidade nos processos e, consequentemente, ele crescer. E aí, Marcelo, entra uma questão que é o seguinte, né?
O que é que eu tenho que dizer para você? Estude, estude, estude. Porque quem vai perder a oportunidade é o humano ruim. Olha aí. E quem vai ganhar a oportunidade é aquele humano melhor, Melhor, verdade. que sabe usar a tecnologia a seu favor. Então, isso é o que? Educação, busca de conhecimento, tecnologia e informação. Então, isso é que vai te potencializar. Por quê? Porque se você, junto com a sua inteligência, usar a tecnologia que a gente tem hoje, as ferramentas tecnológicas, a IA propriamente, aí, meu amigo, a gente está nadando de braçada, está na frente de muitos. Pois é, verdade. Vamos lá, galera. É isso aí, vamos lá. Seguindo aqui, já que a gente falou um pouco sobre ferramentas, cite aí pra gente algumas ferramentas que assim, o empreendedor, né, as pessoas podem utilizar para poder já como é que eu posso sair na frente, né? E aí conseguir ir lá melhorar o seu trabalho, otimizar os seus processos e avançar. Diga aí, conta pra gente. Olha, hoje as ferramentas de tecnologia que eu utilizo, né, elas ainda têm um pacote que é o básico, Excel, Word, PowerPoint, eu tenho isso Hoje ainda funciona normal, ainda usa funciona normal. normal para algumas Será coisas. que vai acabar também, sério, Celso? Rapaz, Porque, rapaz, olha, eu tô lembrando aqui, ultimamente aí, tem surgido tanta coisa nova dentro de, tipo assim, fazer documento, aí tem o Note, tem não sei o quê, tem um monte de coisa aí, e e vai o crescendo. chat GPT fala assim, organize dados bagunçados em planilhas Isso. organizadas, né? E hoje as planilhas basicamente nasceram no Excel, né? Então o próprio ChatGPT ele já faz planilhas, né? E o Excel é você fazer planilha de forma ainda, eu diria que modelo raiz, né? Eu lembrei aqui agora, a gente que veio lá da Insinuante, Ricardo Eletro, máquina de venda, né, de falar aqui. Sim. E lá, a pessoa quebrava muito cabeça com planilha Excel. Aí tinha que fazer PROC-V e não sei o quê, e tabela dinâmica. Hoje em dia com o chat GPT não precisa mais nada disso. Ou seja, todo aquele trabalhão que a gente tinha lá, a gente coloca para a inteligência fazer. Tipo assim, eu consigo pegar fazer um upload de 2 arquivos e pedir para ele cruzar e trazer. Ou seja, ele vai fazer todo esse processo rapidamente. E aí esse processo aí. Exatamente, Mas como você mesmo falou, para o profissional fazer isso, ele precisa saber. Ou seja, a gente volta e bate na educação, que é aquele ponto importante que a gente trouxe para essa... Que é o você aprender, né? Então, o que é que você tem que avaliar? No meu negócio, quais as ferramentas de tecnologia que cabem? E aí, você tem lá, todos nós temos o seu negócio, comércio, serviço de eletrônico, o meu é contabilidade, mas a gente tem uma ferramenta em comum que a gente utiliza, que é o WhatsApp. Isso. E dentro do WhatsApp agora dá para você plugar uma inteligência artificial, olha aí, muito bem configurada, para falar com as suas palavras para o seu público, para poder fazer um primeiro atendimento. Gente compra de gente, gente vende para gente, mas até chegar lá, você vai se conectar primeiro com uma máquina. Sim. E aí, essa máquina seria a IA, que ela vai estar lá configurada. Então, você tem essa ferramenta também. Hoje eu estou utilizando o Lovable, que é uma IA de criação de sites, landing pages e aplicativos. Legal. E aí você consegue fazer coisas, páginas, dashboards, que antes você passava semanas para fazer. Você faz em talvez minutos, Olha aí. dependendo da sua habilidade. Olha aí. Eu, quando eu estou no nível 1, eu levo um dia, 2, uma semana, mas já tenho páginas de vendas lá da Evo Contabilidade já desenvolvida no Lovable. Que bacana. Aí nós temos o Google, e aí no Google a gente faz as nossas reuniões e aí gravamos com a IA para fazer transcrição, resumo e ata. E aí eu pego a ata e em alguns casos eu compartilho com o cliente daquilo que foi combinado, escrito. Então, imagine, no passado a gente tinha o quê? A secretária para tomar nota, para fazer a ata. Então, aquelas reuniões lá de mesa redonda das empresas, alguém era escolhido como o ateiro, né? Para fazer, você vai ser a secretária aí para registrar ficava sentadinho do lado, ouvindo tudo e ouvindo anotando na tudo e mão. anotando. Caramba, Hoje não tem mais. Hoje a gente utiliza, lá nós usamos o Gemini da Google, porque Sim. a gente grava as reuniões, então a gente tem
usamos o Office 365 e tem o Copilot, usamos o Google com o Gemini para funções diferentes, e aí são ferramentas que a gente está usando lá no nosso dia a dia. E a gente tem o nosso sistema de gestão financeira, nós temos o sistema de gestão contábil para o nosso negócio, a gente tem CRM para poder tomar nota das tratativas com os clientes. Então, para cada negócio você vai escolhendo. Mas o que é que todos eles hoje têm, Marcelo? Inteligência artificial. E aí eu te falo, qual é a minha dificuldade em usar isso? A minha nenhuma. Mas eu ainda vejo pessoas que não estão estudando para estar à frente de muitos. E o mercado é carente disso. E aí tem uma velha história. Quem chega primeiro, Bebe água limpa. É isso mesmo, Celso. Coisa boa. Rapaz, aí, ó, eu falei pra vocês que esse cara era um cara da tecnologia. Você viu quanta ferramenta ele falou aí em questão de minutos, você viu, né? Então é isso aí, do Celso. Vamos lá. Rapaz, que papo legal. Que conversa boa. Vamos aqui seguir o nosso roteiro, né? E aí a gente acabou de falar das ferramentas. Isso é importantíssimo, né? Você saber quais ferramentas utilizar no seu negócio para que você possa avançar ali. E agora, do Celso, tem um ponto aqui também. Como a gente está falando de gestão financeira, a gente pega aquelas pessoas que estão ali já com problemas financeiros. E aí elas precisam sair desse problema. Então eu quero que você traga dicas para a gente, como é que as pessoas, que os empreendedores já estão com os problemas de endividamento e precisam ali, né, de uma ideia, de uma saída para poder, né, sair daquele lugar e melhorar a situação que ele está. Marcelo, o endividamento ele é basicamente causado pelo prejuízo. Se você tem lucro, você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você não está endividado. Se você tem prejuízo, você não tem dinheiro. Se você tem prejuízo, você tem dívida. Então, a última linha foi calculada errada. Ou você está ganhando pouco, ou você está gastando muito. Ou os dois. Então, o empreendedor, ele tem uma vantagem, diferentemente do CLT. Porque o CLT, como é que ele ganha mais? Mudando de emprego ou pedindo aumento. E vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mudar de emprego e ter o aumento que ele supostamente precisa. Como é que o CLT consegue ter um resultado mais positivo? Gastando menos. Nesse aspecto, o empreendedor também é a mesma coisa. O empreendedor, o que é que ele tem que fazer? Ganhar mais. Como é que ele ganha mais? Vendendo mais. Então, ele tem que pensar como é que ele vai escalar os produtos, os serviços, como é que ele vende mais, Sim. como é que ele pode lançar um produto no digital para vender mais. Então, aumentar a receita. O que mais ele tem que fazer? Reduzir a despesa. E o reduzir a despesa, às vezes, é reduzir a mão de obra. Enxugar De os gastos. repente, aí o que eu falo é trocar um funcionário ruim por um melhor. Na verdade, é trocar 2 funcionários ruins por um melhor. Olha aí. E aí é onde eu digo, de novo, educação, conhecimento, para você estar à frente dos outros. Porque vai chegar uma hora que não cabe 2 funcionários, cabe um. Só que você vai contratar o funcionário pelo preço de 1,5 e aí você economiza. Bota um funcionário melhor e consegue economizar. Então você tem que avaliar a sua receita e avaliar a sua despesa, e nessa análise que você vai fazer, você vai identificar onde você pode vender mais e gastar menos. Então, quando você faz isso, o lucro começa a aumentar. Ah, mas eu já estou endividado. E aí, o que é que eu faço? Tratamento de choque. Tratamento de choque. Quem está endividado não pode todo final de semana ir para a praia. Olha aí. Tem que reduzir. Quem está endividado, às vezes, você pode ter 2 carros na garagem, o seu e da esposa. Quem está endividado tem que se virar com um, aí vai lá e queima o outro, fazer dinheiro, reduz o IPVA, o seguro, o combustível. Isso. E aí você vai fazendo os ajustes necessários para você aumentar o seu lucro, porque o lucro é receita menos despesa igual a lucro, em linhas gerais, né? Então, o que você tem que fazer é reavaliar a situação, receita e despesa. Maravilha, maravilha, do Celso. Vamos lá. O papo tá legal. E aí, agora, do Celso, eu queria ver contigo o seguinte, rapaz, vamos falar agora sobre o futuro, um pouco do futuro, né? Como é que vai ser, rapaz, assim, com as suas expectativas, você com sua visão de contador, né, para o empreendedorismo no Brasil? Qual a sua visão aí?
com todo esse avanço tecnológico, o governo aí cercando tudo que é lado, né? Conta pra gente um pouco sobre esses detalhes aí, qual é a sua visão, o que é que você acha? É a ferida agora é do empreendedor, né? O futuro, Pois o é. aumento da tributação, né? A gente está passando por um momento aí onde, a partir de 2027, nós já começamos a colher a reforma tributária, os efeitos da reforma tributária. Para o empreendedor, o que é isso? Aumentar a tributação. É o que todos esperam. E aí, como é que essa tributação vai ser aumentada? Alíquota, forma de tributar, na fonte. Então, tem uma série de questões aí, mas que basicamente vão existir dois tipos de negócios. Aquele negócio feito para empresas, que é o que fala de B2B, Sim. business to business, Sim. ou B2C, que é o negócio voltado para o consumidor. E aí, nesse momento, a tributação ela vai ser um pouco diferente, por conta das regras existentes. Mas o que é que vai exigir de todo empreendedor? Planejamento. Gestão e planejamento é a grande sacada que todo empreendedor vai ter que ter para poder não sofrer tanto com a reforma tributária. Mas isso eu estou falando para 2027. E 2026, como é que vai ser? Eu acho que nós temos um público grande que é do micro e pequeno empresário, principalmente aquele que é o microempreendedor individual, né, mais O conhecido MEI, né? como MEI, que surgiram aí várias falas. Parte dessas falas são verdadeiras e parte é um pouco de sensacionalismo. O que é importante dizer? A Receita ela não vai somar a sua renda pessoa jurídica com a sua renda pessoa física e tributar. Ela não vai somar para tributar, mas ela vai somar para analisar se você está cumprindo com a regra do jogo. Sim. Porque o que é que o governo em geral ele quer? Tributar aquilo que deveria ser tributado que não está sendo tributado. Correto. Traduzindo, quem está sonegando. Eu entendi. É por aí. Então, esse é o papel do governo, independentemente de qual governo, se é municipal, estadual ou federal. Então, ele vai querer tributar. Então, o MEI ele precisa tomar cuidado e ter uma conta PJ, ter a sua conta pessoa física separado, receber na conta PJ aquilo que é oriundo do negócio dele, ter os registros financeiros e contábeis de forma adequada, dependendo do tamanho do comércio ou da empresa, é importante que ele tenha um registro contábil. Por quê? Porque um dos princípios na lei é separe o que é CNPJ do que é CPF. E aí você tem que ter controles apartados. Tendo esses controles apartados, você já consegue sair na frente. Porque uma coisa é a sua empresa, pessoa jurídica, CNPJ. Outra coisa é a sua conta. Mas se você misturou muito e o governo perceber que você está querendo desviar, né? desviar, dar 1-0 nele, ele vai dar 1-0 em você. É. Então, essa que é a questão. E aí, o risco é muito grande, porque hoje a gente teve aí 340 mil MEIs que foram notificados, né, que poderiam ser desenquadrados por ter faturado acima do limite, que hoje é de R$ 81 mil ano, mas tem aí uma proposta que pode ser aprovada para aumentar o limite do MEI para o ano que vem. Então, mas aí tem que tomar muito cuidado. Esse é o ponto para o MEI. Já o empreendedor que está acima do MEI, a gente está vivendo aí um momento que está voltando a tributação nos lucros. Minha opinião pessoal, eu acho injusto, porque a gente já paga muito imposto e vamos pagar mais esse. ainda. Porque o lucro, ele vem de uma receita que já foi tributada, então é imposto sobre imposto. Isso é a minha opinião, é a minha visão. E aí, dito isso, você precisa agora reestruturar sua empresa, ter um pouco mais de controle para poder você não sofrer a tributação. Quem é que vai pagar esse imposto? Quem retira acima de 50 mil. Olha aí. Então, 50 mil no mês, 600 mil no ano. Então, quem está recebendo acima de 50 mil? Acima de 50 mil
tem uma tabela que vai ser progressiva. 55 mil vai pagar 10%? Não, vai fazer uma continha, vai ficar, sei lá, 1%. 70 mil, 3 e pouco. E só uma dúvida, Celso, entrando nesse detalhe aí, pelo que o pessoal, eu vi alguns comentários, né? O pessoal falando que o governo ele vai tirar diretamente da conta antes da pessoa, tipo assim, receber, Não. vai fazer esse, Aí esse débito? você confundiu com split payment, Sim. que é a separação dos pagamentos. Isso. A tributação no lucro funciona igual o imposto de renda sobre o salário. Certo. A fonte pagadora, que é a pessoa jurídica, ela é responsável por calcular o imposto de renda e quem ganha acima de 50 até 100 vai ter a tabelinha e aí a empresa vai descontar e vai recolher numa guia para o governo dizendo, ó, Marcelo recebeu 80 mil, pagou 5 mil de imposto. Sim. Então ele recebeu 75 na conta. E Marcelo, enquanto pessoa física, no final do ano seguinte, ele vai ter, no final do ano, né, no ano seguinte, ele vai ter que fazer o imposto de renda dele. E aí fazer o imposto de renda como é feito hoje normalmente. Normal. Esse é o ponto. Os 10% cabe em que situação para todo aquele que receber acima ou a partir de 100 mil mês ou equivalente a 1.200.000 por ano. Marcelo tem 4 empresas. Cada empresa pagou para ele 50 mil. Em cada uma dessas empresas, elas não descontaram nada de Marcelo. Mas 4 vezes 5 dá 200 mil. 200 mil ao longo de 12 meses, 2.400.000. Final do ano, fechou o ano, Marcelo vai entregar o imposto de renda dele e o governo vai dizer, opa, 2.400.000, acima de 1.200.000, 10%, daqui 240 mil. Vai funcionar dessa forma. Então, é aí que vai doer. Rapaz, o negócio não tá brincadeira não, viu? E você falou do split payment. Sim, comenta pra gente. O split payment, ele está dentro da reforma tributária, tá, que é onde, na hora que você for pagar o fornecedor lá, na verdade, você for pagar uma mercadoria, o governo já vai abater o valor do imposto. Então, o imposto é 10%, exemplo, e você comprou 100, você vai pagar 100, mas quem te vendeu vai receber 90, porque os 10 vai ficar retido. Já vai ficar retido. Mas veja bem, eu acho que isso ainda demora muito, porque do ponto de vista tecnológico, a gente precisa fazer uma mudança muito grande no sistema de pagamento bancário. Tem toda uma infraestrutura. Vai acontecer? Eu acho que vai, mas vai demorar um pouquinho para acontecer, porque precisa passar por melhoria de sistema e os servidores do governo, dos bancos, eles vão precisar ter um suporte maior, porque eles vão ter que fazer 2 transações em resumo. Então, eu acredito que o split payment, ele demora ainda mais para frente, né? É uma coisa que a gente não deve se preocupar agora. Qual é a dica que eu dou para vocês? Se preocupem com o planejamento e a gestão do seu negócio hoje. Melhore sua receita, melhore suas margens, melhore suas despesas para que você tenha um resultado melhor. Essa é a dica que eu dou. Muito bem, é isso aí, do Celso. Vamos lá. Pessoal, estamos aqui já estamos perto do final já, do Celso. A gente já falou de muita coisa boa, tá certo? E aí tem mais alguns pontos aqui que eu quero trazer para a gente. Mas fala aí um pouco agora, do Celso, sobre o seu negócio hoje de contabilidade, né? Que a gente sabe que é a Evo, inclusive aí, ó, passou aqui agora, Evo Contabilidade, nosso patrocinador aí, Master. E aí, conta aí pra gente, para o pessoal de casa que está nos assistindo, para conhecer um pouco mais da sua empresa, quais são os seus serviços que você entrega, né? Como é que eles podem te achar, como é que funciona? Conta pra gente. Lá, Marcelo, nós trabalhamos com todo tipo de empresa, todo porte. Atendemos microempreendedor individual, atendemos microempresa. O nosso público maior são os empreendedores que estão no início da sua jornada. E aí eu foco muito no modelo de consultoria, eu foco muito no modelo de você buscar orientar as pessoas, focando na educação, né? Para orientar qual é o caminho que você deve seguir para que você tenha um resultado melhor.
E aí, como é que nós somos encontrados? Se você procurar lá, Evo Contabilidade, Evo com dois Vs, No né? Google, né? Colocou Dá no um Google Google, lá. dá um Google lá, Já acha. vai aparecer. Se você for no Instagram, Evo Contabilidade, nós estamos presentes nas principais redes sociais. Se for no LinkedIn, vai nos encontrar lá também. E aí você pode olhar um pouco do material que nós costumamos publicar, o conteúdo que a gente coloca nessas redes sociais, que aí dá uma ideia de como a gente trabalha. A gente tem preços adequados com o mercado, né? Então, a gente cobra aquilo que é justo para o nível de serviço que nós somos demandados. Trabalhamos com muita tecnologia, mas o nosso atendimento ele é humanizado, porque Legal. pessoas se conectam com pessoas, né? E a pessoa é o ponto de partida, né? Sem pessoa nada existe, nem a tecnologia existiria, Verdade. né? Então, as pessoas podem nos encontrar e, de repente, se você tiver algum dos nossos, do nosso público aí, que tiver algum dos nossos telespectadores, né? Isso aí, Que a audiência, né? que estiver nos assistindo e quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, também pode tomar um café lá conosco, pode visitar a Evo. A Evo fica no Ixiepe, ali próximo do Shopping Salvador. Maravilha. Então a gente está bem localizado. A gente também tem clientes fora daqui de Salvador, fora do estado. Temos clientes até fora do Brasil, né, residindo em outros países que a gente atende através de videochamada. Então usamos a tecnologia para encurtar a distância. E querendo bater um papo com a gente para conhecer um pouco mais do nosso serviço, a gente está à disposição. Muito bem, do Celso. Rapaz, você falando aí do Celso, eu lembrei. A gente tem muita história para contar, né, velho? Muita história juntos. A gente a gente se conheceu lá na Insinuante, né? Máquina de vendas ali e tal. 2015, né? E aí de lá para cá a nossa amizade só foi estreitando mais, passando vários projetos, São Paulo, Minas, né? Joinville, Santa Catarina, passamos por muita coisa junto. E assim, do Celso, também, né, trazer aqui nesse podcast, falar um pouco assim que você é um cara que eu me inspiro em você, entendeu? Assim, esse seu jeito de gostar de tecnologia, ser um cara antenado, que gosta de educação ali, que gosta de estar sempre, né, conectado. E é isso. Esse podcast assim, foi mais esclarecedor, né, para você trazer aí toda essa bagagem que você tem de experiência. Eu costumo dizer assim que no mundo de hoje, no mercado de hoje, você precisa se conectar com pessoas e buscar pessoas que sabem para onde vão. Porque se você tem isso em mente, que você quer alcançar novos lugares, se você quer crescer, se você conecta com pessoas que estão na mesma direção e aí as coisas começam a caminhar e dar certo. Então, é isso. Pessoal, eu queria aqui já finalizar, né, esse nosso episódio de hoje. O digital é agora. Também falar também do céu, você acabou de falar. Por que eu me conecto muito com você? Você é um cara antenado no digital. Eu sou um cara do digital, eu gosto muito do digital. Assim, eu entendo que hoje o pouco do resultado que eu comecei a ter foi a partir do digital, que é uma ferramenta muito boa, que as pessoas conseguem ali escalar, né, o seu negócio, a sua marca, o seu, sabe, aquilo que você faz. E é o que eu costumo falar para você que é profissional. Você precisa se posicionar no digital, porque com essa ferramenta você consegue realmente ter uma visibilidade muito maior. E isso a gente traz aquela velha frase que eu sempre trago aqui, que é: vende mais quem aparece mais, e o mais conhecido vende mais do que o melhor. E aí eu quero finalizar aqui, do Celso também, se quiser deixar uma frase, um abraço para quem você quiser. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, inclusive você que está aqui, né? E fica à vontade aí para finalizar. Isso, mais uma vez, Marcelo, obrigado aí pelo convite e me coloco à disposição para voltar mais vezes, falar de outros temas, né? Agradeço aí pelas suas palavras, eu acho que, no geral, é isso que eu procuro fazer. Usar a experiência que eu tenho para influenciar pessoas, usar o meu entusiasmo também para contagiar as pessoas, porque hoje eu estou contador, mas eu sou um apaixonado pela tecnologia desde sempre, né? Tanto que, vou te falar aqui de primeira mão, a Evo Contabilidade não é só contabilidade, agora nós somos também Evo Tecnologia. Olha aí, maravilha. A gente está oferecendo serviço de tecnologia para os nossos clientes, porque a gente percebe essa necessidade, essa carência que os nossos clientes têm. Então, também temos a Evo Tecnologia já com 2 produtos. Um sistema de gestão financeira, olha aí, nós temos lá o nosso Tapago. Isso, eu uso, né? Eu sou e temos o nosso sistema de conversas, né?
Conversa, na verdade, o Z Conversas, Z que é o nosso Conversa. sistema de mensagens que utiliza o WhatsApp. Então, são 2 produtos que nós estamos oferecendo para os nossos clientes, né? E você é o usuário dele também, né? Maravilha. Enfim, então eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder falar para as pessoas, de dar dicas, de compartilhar um pouco da minha experiência e dizer que é isso, a tecnologia está para ajudar e não para atrapalhar. E faça mais com tecnologia. Maravilha. Que você não vai se Olha, eu arrepender. confesso a você que eu quero terminar, mas aí surgem os assuntos, surgem as ideias. A gente tá, deixa eu perguntar à produção se tem alguns minutinhos ainda, produção. Tem aí, produção? Que eu vou só Ainda tem falar 5 aqui. minutinhos ainda. Como a gente é do digital, como você começa a falar das coisas, das novidades, eu quero saber mais. Então conte aí do céu. Você falou de 2 ferramentas importantíssimas, que inclusive é da sua empresa, né? Para o pessoal de casa que está nos assistindo, que ficou aí até agora, o finalzinho, conta pra gente aí como é que funciona cada uma dessas 2 ferramentas. Dá um resumo aí. O Tapago, você pode falar. Eu inclusive, posso falar que eu sou, né, eu suspeito, eu uso todos os dias. Então, assim, é uma ferramenta fantástica de inteligência artificial. E aí, nada melhor do que você para explicar para a gente aí um pouquinho sobre essas ferramentas. O Tapago, ele é um aplicativo de gestão financeira. O que é um aplicativo de gestão financeira? Controla o contas a receber e o contas a pagar. Seja seu, seja da sua empresa. E como é que ele funciona? Ele tem lá o banco de dados que fica num servidor devidamente protegido. Ele tem um aplicativo que você pode rodar no computador, pode rodar no celular. E ele tem uma inteligência artificial também por trás que te traz informações e te auxilia. E tudo isso funciona por meio do WhatsApp, porque o WhatsApp hoje está na mão de todo mundo. Ferramenta universal, né? Então, você através do WhatsApp, você vai lá e fala, tá pago? Gastei R$14 hoje com estacionamento. Ele vai lá colocar estacionamento R$14 hoje. Você pode chegar no final do mês e assim, tá pago? Quanto foi que eu gastei com iFood? Quem gosta muito de consumir iFood, ele vai te dar quanto você gastou. E aí você vai ter o seu custo ali. E todas essas funções, elas funcionam com base na inteligência artificial, que conecta o aplicativo, o banco de dados do usuário com o WhatsApp e com a inteligência artificial. E aí você pode, mas eu não quero falar, escreve. Mas eu não quero escrever. Tirou foto da nota, do comprovante lá de pagamento, ele vai lá, você foi lá e botou aqueles R$50 de gasolina, e aí tem lá, posto Shell, tirou uma foto, aí ele vai lá, gasolina, posto Shell. Então, o aplicativo de gestão financeira é isso. O aplicativo de conversas, né, que é o de comunicação, de atendimento, também tem inteligência artificial, não podia ficar com sem, certeza. né? O Z Conversas, ele funciona a partir do WhatsApp. Você pode criar vários números de WhatsApp, ou, como nós recomendamos, cria um e coloca vários usuários para que todo mundo fale com o seu cliente por meio de um. E você tem dashboard, você tem acompanhamento, você tem indicador, você pode fazer fila de atendimento. Então, você transforma o seu negócio em algo realmente muito profissional. Ou seja, gestão financeira, como eu falei, atendimento, porque todo mundo precisa. E aí você pode dizer assim, custa caro? Não. É isso que o pessoal quer saber, né? Sim. Você tem hoje um aplicativo de atendimento que custa R$ 99. Você tem um aplicativo de gestão financeira que custa R$ 29,90. E aí depois o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar um cupom de desconto aí, tá para quem é seguidor do Russo Cash. Que legal, muito para bom. Poder usar os nossos aplicativos com desconto, porque a ideia nossa com essas ferramentas é trazer oportunidade para que as pessoas melhorem os seus negócios, façam uma gestão financeira melhor e com isso possam ter um resultado melhor, porque esse é o nosso compromisso. É o pequeno ajudando o pequeno a se tornar grande. Maravilha, rapaz. Para fechar com chave de ouro, é isso aí. Celso, muito obrigado pelo seu tempo, né, disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um sucesso. Esse episódio de hoje foi fantástico. Eu sabia que ia ser assim, porque realmente você traz muito conteúdo bacana, atual, né? O offline já acontece dessa forma. Já acontece, é verdade. E aí, pro pessoal de casa falar, você acabou de falar aí, quando eu falei com vocês, como eu uso a inteligência artificial,
Eu acabei de perguntar aqui, ela aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quanto eu gastei de gasolina esse mês? Eu já mostrou aqui, ó, R$ 315. Ou seja, só fiz uma breve pergunta, ou seja, eu uso todos os dias, ou seja, isso aqui me ajuda a controlar financeiramente. Então, pessoal, é isso aí. Produção, ok? Já estamos finalizando? É isso aí. Pessoal, até mais. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Agradecer nossos patrocinadores. O El Transporte, né? É aquela empresa aqui de Salvador que leva você para qualquer lugar. Olha aqui. Com transporte e segurança sobre rodas, né? Carro blindado, toda essa parte aí. Pereira Smartphone aí trazendo essa questão dos iPhones, manutenção também. E o próprio do Celso que está aqui com a gente hoje, Evo Contabilidade. Então é isso aí, pessoal. Continua seguindo o nosso canal no YouTube, no Instagram e em breve estaremos também aonde? No Spotify. Todo esse áudio aqui que a gente está falando vai estar lá. Então se você estiver em casa e quiser ouvir de novo, entra no Spotify e procura lá MussoCast, que a gente vai estar por lá também. E é isso aí. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fechou, Rafa?